Novo luxo para mim é conseguir prestar atenção nas coisas. Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Estou vindo aqui conversar com vocês hoje sobre uma teoria que eu estava refletindo, que para mim é o novo luxo. Inclusive agora, você começou a me assistir, já deve ter ido lá embaixo, lido o comentário, viu os vídeos que estão aqui relacionados, já abriu outra aba, porque você está vendo o vídeo e está vendo outras coisas ao mesmo tempo, e está com o celular na mão, e aí já abriu outro aplicativo enquanto está ouvindo eu falar, enfim. É um pouco disso, entende? Eu enxergo que hoje é normal a gente não prestar atenção em uma única coisa. Tá até aqui, ó. A única coisa, né? A gente não presta atenção em uma única coisa. A gente vai para uma reunião, a gente conversa com nossos familiares, com os nossos amigos, a gente viaja e a gente está sempre consumindo tela. Ou então a gente está ouvindo alguém falar e o nosso olho não está centralizado nessa pessoa. Ou então a gente está num show, a gente está, enfim, viajando e a gente está preocupado em expor para os outros, por meio da tela, o que a gente está fazendo. E aí eu me pergunto, né? O quanto de fato a gente está prestando atenção? O quanto de fato a gente está focado 100% no agora? Observando única e exclusivamente o que está acontecendo. Por mais tedioso e pausado que isso seja. Porque um outro exemplo que eu te dou é a própria ansiedade. A gente às vezes quer prestar atenção, mas quer que aquilo acabe logo porque a gente tem muita coisa para fazer. São tantos assuntos que provavelmente esse vídeo você está assistindo numa velocidade avançada, porque muitas pessoas fazem isso. Coloca lá no 1,5, no 2,0 e o vídeo de 10 minutos tem que se tornar um vídeo de 7, ou de 6, ou de 5 minutos, porque eu tenho que ver rápido, eu tenho que entender logo o que essa pessoa está falando, porque eu quero ver outra coisa, eu quero consumir outra coisa, entendeu? O mundo hoje está muito assim. Então, o luxo de verdade é quando a gente percebe que, na verdade, a gente não precisa correr. Porque uma coisa que eu falo muito aqui é que o tempo, ele não tá nem aí para vocês, não tá nem aí para mim. Ele vai continuar passando, segundo por segundo, minuto por minuto, hora por hora, dia por dia, semana por semana. Ele não tá nem aí se você tá com pressa, se você tem um monte de coisa para fazer, se tá todo mundo jogando na sua cara que você tem que ler sobre inteligência artificial, se você tem que se familiarizar com dados, se você tem que absorver agora a nova tendência, se você tem que entrar na tecnologia, se você tem que assistir o filme ou o seriado que tá todo mundo assistindo, se no seu trabalho estão te colocando pressão. O tempo não tá nem aí para tudo isso. Ele continua ali na dele, no tempo dele. Entendeu? A gente que criou essa mania de acelerar as coisas, de ver tudo rápido, de não prestar atenção. E no final das contas, o tempo e a vida, ela tá passando e a gente deixou de prestar atenção. Entendeu? Por exemplo, deu uma mudada na forma que eu faço os vídeos. Às vezes tem um cenário diferente. Será que a gente presta atenção? Será que a gente é detalhista? Será que a gente consegue elogiar aquela pessoa que a gente gosta tanto e conseguir perceber que às vezes ela comprou uma roupa nova, às vezes ela tá com uma expressão, um semblante diferente, ou que a comida que aquela pessoa que a gente tanto ama, aquela comida tá mais maravilhosa, mais gostosa ainda. Enfim, detalhes, né? Ou então a gente simplesmente só aceitou
que a gente precisa ser multifocal, né? Ou multi-prestadores de atenção e prestar atenção em um monte de coisa, será? Não sei. Então eu queria trazer esse ponto para você, para que você pare para pensar um pouco e para que você perceba que você continua tendo o mesmo tempo, você não é uma máquina, você não vai conseguir acelerar o tempo, fazer com que as suas ambições cheguem mais rápido, etc. Você é um ser humano que tem as mesmas 24 horas, o tempo vai passar da mesma forma. E eu acho que o que você tem que fazer no final das contas é selecionar muito bem aquilo que você quer prestar atenção no seu dia a dia. Entende? Você não precisa prestar atenção e consumir, e aprender e resolver 897 milhões de problemas. Você é um ser humano que você precisa entender qual a sua realidade e o que de fato você precisa. Pronto. Eu fiz um outro vídeo falando que o poder do ser humano também, hoje em dia, é exatamente a renúncia, sabe? No meio de um mundo que tá todo mundo falando que você precisa disso, precisa daquilo, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, e aí você tá com aquela sensação de, nossa, eu tô atrasado, eu tô ficando pra trás, meu Deus, o mundo vai me engolir. Na verdade, você só precisa entender quem é você, quais são as suas responsabilidades, e você precisa resolver isso muito bem feito, sabe? Você precisa solucionar essas coisas de uma forma muito bem solucionada. Isso basta. Entende? Antes do mundo ter esse monte de assunto, da gente estar conectado com um monte de informação e receber um monte de notícia, as pessoas se davam muito bem. E elas continuam se dando muito bem. Só que muitas deixaram de se dar bem porque entraram nessa pira de um monte de informação, consumir um monte de coisa, de prestar atenção em um monte de coisa, porque, enfim, né? E aí a meditação que a gente tanto fala, ela é uma chave para solucionar talvez esse problema, para você desacelerar, para você curtir e prestar atenção na sua respiração, no seu ócio, e se permitir entrar na calmaria. Que engraçado, né? Ficou difícil a gente se manter calmo. Ficou difícil fazer isso aqui, ó. Respirar. Respirar e tirar um tempo para você ficou difícil. Então a gente acorda, a gente vai dormir, os dias passam, a gente tá naquela loucura e quem diria que isso ficou difícil de ser feito, né? Então, para pensar um pouco. Esse luxo, ele é gratuito. Você não precisa pagar por ele. O máximo que você precisa fazer é deixar um like aqui, deixar um comentário, se você concorda, se você discorda, e começar a praticar isso de verdade, colocar no seu dia a dia aquilo que realmente importa para você e resolver uma coisa de cada vez. É hora de comer, então vamos comer. É hora de dormir, então vamos dormir. É hora de conversar com meu amigo, que eu não vejo há muito tempo, e curtir a risada, e dar sorriso, e contar fofoca. Então faça isso, e só faça isso. Entende? É hora de entrar numa reunião no trabalho, então vamos entrar na reunião e vamos resolver o que precisa ser resolvido. Entende? Faça muito bem feito o que precisa ser feito naquele momento. Preste atenção. Se você gostou, deixa aí o seu like, o seu comentário e a gente se vê por aí. Um abraço.